Bom dia a todos vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza e a honra de tê-los aqui conosco nessa nova sede da Fundação Dom Cabral, para nós conversarmos sobre um tema extremamente complexo, que é a questão da busca da estabilidade fiscal. E eu gostaria inicialmente de pedir ao Aldemir Drummond, que é o coordenador da iniciativa Imagine Brasil da Fundação Dom Cabral, e aqui representando também o presidente da Fundação, Antônio Batista, para dar a saudação inicial, e depois aí nós compomos o primeiro painel do trabalho. Vou aqui mesmo, que já tem. Gente, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aldemir Drummond, sou professor aqui na Fundação Dom Cabral. Como o Paulo falou, eu, junto com o Paulo e uma colega, Tiago está um pouquinho alto, Viviane Barreto, nós coordenamos essa iniciativa, uma iniciativa institucional aqui da Fundação, e queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Esse não é um seminário feito para público muito grande, a ideia aqui é muito mais uma discussão, nós vamos falar isso durante o dia, muito mais uma discussão, se a gente consegue sair com alguns consensos aqui do que um seminário as pessoas aqui vêm e falam, e muito mais poder realmente ter um debate. Queria falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, o que é Imagine Brasil, onde é que a gente trabalha, e um conceito que é super importante para nós, essa ideia do Think Action Tank, que é o modelo que a gente trabalha. Como o Paulo falou, também é um prazer de recebê-los aqui, tem 15 dias, né? 15 dias que foi inaugurado esse prédio, então para nós é um orgulho também estar nessa casa nova aqui em São Paulo. Imagine Brasil é uma iniciativa institucional da Fundação Dom Cabral, que iniciou, na verdade, em 2020, por uma provocação do Pedro. Estou vendo que o Pedro está ali virtualmente, em Nova York, Pedro Passos, que é membro do Conselho Curador da Fundação, que deu nós estávamos no início da pandemia, não sabíamos que era o início, mas o Pedro colocou uma questão da preocupação dele com o país naquele momento, e como é que a Fundação poderia colaborar com o país, além das suas atividades usuais aí de educação executiva, educação acadêmica. E a Fundação, né, os demais conselheiros naquela época acataram, concordaram com o Pedro, na verdade, e a Fundação acatou, e a gente está nesse trabalho agora há quase 3 anos e pouco, na verdade, né? Como é que a gente define Imagine Brasil? A gente define dessa maneira aí, né? Um Think Action Tank, eu vou falar disso daqui a pouquinho, que busca contribuir diretamente, né? Isso tem a ver com o Action, para a prosperidade sustentável e inclusiva do país. E uma coisa que a gente está vendo aqui hoje, né? A integração das lideranças de mercado, sociedade civil e do setor público. O que é isso, né? Esse conceito da prosperidade sustentável e inclusiva é basicamente uma ideia que hoje, acho que muita gente já comunga dessa ideia de que não é mais possível pensar no país ter simplesmente crescimento econômico para depois se pensar nas questões ambientais e nas questões sociais, que é necessário que isso ocorra simultaneamente. E acho que um aspecto muito interessante no caso do Brasil, e a gente tem, não é o foco da discussão de hoje, mas em outros trabalhos que a gente está fazendo. Na sexta-feira eu estava aqui com um grupo do CEOs Legacy, o Maurício, que está ali no fundo, estava com a gente, é um grupo de 30 e tantos CEOs de grandes empresas brasileiras e multinacionais. A gente estava discutindo uma outra vertente, que é a chamada industrialização de vantagens comparativas. Eu estava com o professor Jorge Arbache, exatamente nessa ideia de que o Brasil tem hoje uma oportunidade muito interessante de conjugar o crescimento econômico, e que desse crescimento econômico, com base em algumas vantagens comparativas, a gente consegue, interesse nesse crescimento, é vantajoso que a gente consiga a preservação ambiental. E a questão do capital humano, além de ser uma questão moral, tem uma questão super importante de que é impossível pensar num crescimento econômico quando a gente não tem uma maior qualificação do capital humano. Então a ideia é a gente trabalhar nessa perspectiva e trabalhar, né, outra coisa que a gente acredita muito, a partir de uma construção conjunta dos 3 setores, do setor público, do setor privado e do terceiro setor. Então o Imagine Brasil se coloca como um espaço para que isso aconteça. A gente tem diversas frentes de trabalho, tradicionais, social, ambiental, econômico, e a gente parte de um modelo bastante simples, é um modelo chamado Performance Feedback, que é a ideia de que tem a ver com mudança, né? A gente pensando numa mudança positiva para o país, a ideia de que a gente tem, o conceito por trás é que a gente tem uma aspiração onde a gente quer chegar e um desempenho, e o que esse modelo diz é que o que faz você ter o desejo
de mudar, né, é se você percebe que o seu desempenho, a sua performance atual não te leva à sua aspiração. Quer dizer, a partir da constatação de que o meu desempenho atual não me faz chegar lá, eu preciso mudar o meu desempenho. Então a gente fez, eu não vou me alongar nisso aqui, muitas discussões com diversas lideranças em diferentes segmentos da sociedade do Brasil sobre aspirações para o Brasil, não no sentido de desenhar uma aspiração, mas muito mais no sentido de buscar encontrar pontos de convergência em liderança do setor empresarial, conversando com economistas, com historiadores, com militares, com indígenas, com o pessoal da área de esporte, o pessoal da área de cultura, vários desses continuam trabalhando com a gente em frente da Imagine Brasil, nessa ideia de construção de uma aspiração para o país e definição aí de desempenho nas diversas frentes. Nessas 3 frentes, a gente tem trabalhado na área de produtividade e crescimento econômico com alguns temas. O tema de produtividade é um tema central. O tema da questão aqui de hoje, ele está ligado a políticas públicas, evidentemente está ligado a crescimento econômico também, evidentemente a questão da reforma orçamentária é quase uma condição imediata, mas de médio e longo prazo, se o país quiser ter uma trajetória positiva e sustentável de crescimento. A gente tem trabalhado também com o tema, como eu mencionei, de industrialização de vantagens comparativas. Temos trabalhado também hoje com o professor Carlos Braga e com o Bruno Caraza na questão de política industrial. Depois, no tema de inclusão social e econômica, temos trabalhado com o professor Ricardo Henriques, né, que é superintendente, também professor da Fundação, mas também superintendente do Instituto Unibanco, trabalhando com a inclusão produtiva de jovens em 2 frentes, na frente de emprego e na frente de empreendedorismo. E na parte de prosperidade ambiental, que está com a liderança do professor Virgílio Viana e da Viviane Barreto, a gente tem trabalhado, primeiro fizemos um mapeamento um pouco de questões ambientais no Brasil, e no último ano, e nesse ano ainda, concentramos muito na questão de despoluição de águas e um foco específico na questão do saneamento. E aqui talvez seja o lugar que a gente foi até num nível mais micro, a gente está trabalhando junto com o Conselhão, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, numa questão de aprimoramento de licenciamento ambiental de estações de tratamento de esgoto. Isso é uma longa história, isso veio de uma discussão com empresas do setor, empresas públicas, empresas privadas, entendendo onde é que estão os gargalos, e a gente percebeu um gargalo muito específico em relação à dificuldade de licenciamento. A gente está trabalhando hoje, junto com o Ministério do Meio Ambiente, agora junto ao Conselhão, nessa perspectiva. E aqui embaixo, na parte de governança e políticas públicas, é claro que em todas essas frentes, muitas vezes a gente reflete em políticas públicas, mas temos trabalhado também com um tema que é a governança colaborativa, que é exatamente conseguir arranjos de governança intersetoriais, né? Primeiro, segundo, terceiro setor, porque basicamente todas as frentes de trabalho aí, a gente necessita do envolvimento, evidentemente, do setor público, mas também um estímulo à participação do setor privado e do terceiro setor. Isso o professor Humberto que tá à frente. E um ponto muito importante, né, que eu falei, é essa questão do Think Action Tank, que a gente tem escolhido trabalhar com temas em que a gente acha que pode exercer algum nível de influência para a sua implementação. Quer dizer, não é só a ideia de um Think Tank, que é super importante, quer dizer, criar ideias, reunir ideias, criar coisas novas, trazer propostas, mas para nós é muito importante, é um critério de seleção, ter propostas que a gente acha que pode influenciar. Evidentemente, uma maioria delas não somos nós que iremos fazer, o que a gente pode fazer muito mais na área de educacional, mas criar ideias que a gente possa influenciar para que elas efetivamente se tornem realidade. Esse exemplo do saneamento, né, da licenciamento ambiental é um desses, das estações de tratamento de esgoto, mas eu acho que aqui é um outro exemplo desse. O Paulo vai poder falar isso. Esse é um tema que a gente está trabalhando já desde 23, final de 23, 24, quando fez o e-book do planejamento. O Paulo vai relatar isso aí. Mas eu enxergo muito esse seminário aqui hoje como uma parte disso aqui, né? A partir de uma série de reflexões que foram feitas e também são feitas por especialistas que estão aqui, a gente identificar pontos de convergência que possam efetivamente provocar uma mudança na questão orçamentária. Então, acho que ele serve muito bem nessa questão do Think Action. Antes de entrar na programação, né, a gente tem, nós que estamos aqui, algumas pessoas que estão à distância, virtualmente. Para as pessoas que estão virtualmente, a gente vai, na hora de... Né, o Paulo vai apresentar aqui a programação, não é isso? E cada um vai ter um tempo de debate, e para as pessoas que estão à distância, então, a gente sugere que as perguntas sejam colocadas aí no chat do Zoom, a gente traz as perguntas aqui, então, para a coordenação do seminário.
Acho que da minha parte é isso, durante o dia nós vamos. Mas obrigado mais uma vez e bom trabalho. É um dia longo e denso. Gente, eu estou ansioso para ouvi-los.